Diz assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel as coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando Josué, pois Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Even, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo de número 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o posto. Versículo 11, só a primeira parte aí. Israel pecou. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus, meus irmãos. Sempre adorando e exaltando o nome do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração e exaltação. Aqui estamos reunidos e, como eu disse em alguns cultos atrás, todas as apresentações que neste culto aconteceram, não aconteceram para você, aconteceram para o Senhor. Amém. Aleluia. Amém? Porque aqui nós nos reunimos para cultuar, para engrandecer o nome do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus de Israel. Amém? Amém. O nosso Deus é o Deus de Israel, e nós olhamos para a sua palavra e nela nós aprendemos, porque a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, ele é luz para o nosso caminho. Amém. Eu olho, irmão, para o livro de Josué, que é um livro que narra a conquista e a divisão da terra de Canaã. Primeiramente a conquista, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus, antes do livro de Josué, em Deuteronômio 34, fala a respeito da morte de Moisés. Moisés foi um grande profeta nas mãos de Deus. A Bíblia diz que ele era um profeta tão grande que nenhum profeta teve a intimidade que ele teve, porque com ele Deus falava face a face. Então, para nós entender o início do livro de Josué, a gente tem que falar de Moisés. Mas a Bíblia diz que Deus tinha dado a Josué, ele era cheio do espírito de sabedoria, e ele recebeu isso quando recebeu uma oração e a imposição de mão de Moisés, o seu pastor. Josué estava sendo preparado para dar continuidade ao chamado que primeiramente veio a Moisés, a conduzir o povo de Israel. Eu peço que os irmãos tentem compreender aqui onde nós vamos chegar, porque Moisés foi chamado por Deus, irmão, e levou o povo de Israel do Egito, da escravidão, pelo deserto até a terra prometida. E o ministério de Josué começa para conquistar a terra prometida. E a Bíblia diz, irmão, que Deus fez o chamado a Josué. E quando Deus fez o chamado a Josué, a palavra de Deus diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. E Deus ainda disse: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. A palavra de Deus, irmão, narra o chamado de Josué. Nós falamos de Moisés pela grandeza dele como pastor, como profeta de
Deus, um grande homem de Deus que guiou o povo de Israel pelo deserto. Josué sabia, irmão, que a dificuldade que foi para Moisés conduzir o povo, conduzir as tribos, aquela quantidade de pessoas, todas as confusões que aconteciam, mas Deus tinha dado para Josué o espírito de sabedoria, e Deus chama ele para levar o povo a conduzir a terra, a conquistar a terra. E Deus disse que ele tinha que ser forte e corajoso, porque ele faria o povo conquistar a terra. O chamado estava na vida dele. E as coisas de Deus começam a acontecer dentro de um sentido que eu quero pregar aqui nesse pouco tempo, irmão. Porque desde o chamado de Josué, Deus fala com ele, Deus incentiva ele, e Deus é quem vai fazendo por ele. E nesse chamado Deus fala para ele que ele tem que ser forte, que ele tem que ser corajoso, porque ele ia fazer o povo herdar a terra, e sob juramento ele prometeu aos seus pais. E Deus disse: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ser forte e corajoso para fazer tudo aquilo que ele aprendeu da parte de Deus por intermédio da vida de Moisés. Mas para eles não conquistarem a terra prometida e ainda estando no deserto, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E para eles atravessar o Rio Jordão, Josué precisava de uma estratégia, e tinha que ser provado para o povo de Israel que Deus era na vida dele. E Deus disse a Josué que ia começar a engrandecer ele diante de todo o povo. E Deus deu para Josué uma estratégia para que ele cruzasse o Rio Jordão da mesma forma como Deus fez o povo de Israel cruzar o Mar Vermelho sendo conduzido por Moisés. A Bíblia diz que Deus falou com Josué, e Josué mandou que os levitas, carregando a arca, fossem em direção ao Rio Jordão, e quando eles colocassem o pé na água no Rio Jordão também se abriria, e eles passariam para o outro lado, já com seus pés na terra de Canaã. E desse jeito Deus fez, irmão. Deus abriu o Rio Jordão, e todos os líderes das tribos, irmão, disseram a Josué que iam respeitá-lo da mesma forma que eles respeitavam a Moisés. E se alguém fosse contra a palavra de Josué, estariam contra a palavra dos líderes de cada tribo. E Deus engrandeceu a Josué diante de todo o povo. Mas um homem de Deus, irmão, como narra a palavra do Senhor, que este livro de Josué narra a história do povo de Deus, o povo de Israel, as suas conquistas, e pelo final do livro a divisão daquilo que conquistaram. Então nesse primeiro passo nós vimos o povo de Deus passando a conquistar. Para passar a conquistar, Deus começa engrandecendo Josué diante de todo o povo, abrindo o Rio Jordão da mesma forma que Deus abriu o Mar Vermelho, e mostrando que Deus era Deus na vida de Josué, dando a ele estratégia para abrir o Rio Jordão. Agora Josué, irmão, está ao pé de Jericó. E aos pés de Jericó, irmão, a cidade de Jericó, uma das primeiras cidades que ele vai conquistar. Ele está preocupado da forma como ele vai conquistar aquela cidade, porque ele olha e vê uma grande cidade, irmão, cercada de muralhas, e a Bíblia diz que a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. É certo que o rei de Jericó e o seu exército temeram ao ver que o Deus de Israel abriu o Rio Jordão. E sabendo da fama do Deus de Israel, os povos naquela época temiam o Deus de Israel. Alguns não ousavam enfrentar, mas eram derrotados. Mas outros temiam. E a cidade de Jericó estava rigorosamente fechada. Eu estou dizendo de uma cidade rigorosamente fechada, uma cidade que era cercada por muralhas de aproximadamente 9 metros de altura, 10 metros de altura e espessura, E a cidade estava fechada, e o povo de Israel estava do lado de fora, e Josué é o líder, irmão. E como líder, ele sabe que da mesma forma que Deus chamou ele, e deu estratégia para que ele passasse para o outro lado, preste atenção aqui, Deus iria continuar lhe dando estratégia. Mas como líder e como ser humano, ele olha para trás, irmão, e vê que da mesma forma que Deus abriu o Rio Jordão, e agora eles passaram para o outro lado, Deus também fechou o Rio Jordão. Deus fechou o Rio Jordão. E quando Deus fecha o Rio Jordão, ele vê diante dele Jericó, e ele vê por detrás dele o rio. Não tem mais para onde o povo de Deus ir, a não ser avançar. Quando a gente olha para a palavra de Deus, irmão, e vê Deus abrindo o Rio Jordão para eles passar, e fechando o Rio Jordão, é para eles não voltar.
Nós temos que entender isso na palavra de Deus. E por mais que Josué olhe para frente e veja uma cidade cercada de muro, ele sabe qual é o seu chamado. Preste atenção. E o chamado de Deus na vida de Josué é: tu farás este povo herdar a terra. Tu farás esse povo conquistar a terra. E Josué está atrás dele, o Rio Jordão fechado, e à frente dele uma cidade cercada por muralhas. E ele, como líder, como um homem de Deus, irmão, ele está esperando que venha da parte de Deus resposta. Ele está intercedendo. E chega um momento, irmão, em que Josué dá uma caminhada, se afasta um pouco do povo, esperando uma resposta de Deus. Que resposta, pastor? De que forma que Deus ia dar? Que estratégia, como foi cantado aqui, que Deus ia dar para que ele conquistasse aquela grande cidade, aquela cidade fortificada? E ele está esperando uma resposta de Deus. E o crente sabe que muitas vezes a resposta de Deus, ela pode vir por alguma pessoa, pode vir por um profeta, mas ela pode vir de uma forma sobrenatural. Josué não sabe de que forma Deus vai responder, mas ele sabe que Deus vai responder. Aleluia. E ele fica esperando a resposta de Deus, irmão, porque as muralhas são muito grandes. E a Bíblia diz, irmão, que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele: não sou príncipe, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou, e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aleluia. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, e ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para dar continuidade na mensagem, irmão. Nós vivemos uma vida dessa mesma forma, por mais que a gente narre o Antigo Testamento, irmão. Deus nos chamou como povo dele para conquistar, e nós estamos conquistando. E quando eu olho para o povo de Israel guiado por Josué, atravessando o Rio Jordão, e vejo Deus fechando o Rio Jordão, é Deus dizendo assim: por mais que tenha muralhas na tua frente, para trás tu não volta mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Josué está olhando, irmão, para as grandes muralhas de Jericó, está esperando resposta da parte de Deus, e a resposta chegou. Eu quero dizer, se você está esperando resposta da parte de Deus, a resposta vai chegar. Você pode até, quem sabe, nesta noite estar preocupado, olhando para frente, irmão, buscando uma estratégia para vencer, mas a estratégia quem vai te dar é o Senhor. A certeza que eu posso te dar nesta noite como pregador da palavra de Deus é que você vai conquistar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Josué está tão preocupado, irmãos, que ele pergunta para aquele homem se é contra eles ou se é a favor deles. Ele disse: eu não sou nem de um nem de outro, eu sou príncipe do exército do Senhor. Eu vim trazer resposta de Deus para a tua vida. Aleluia. E qual é a resposta? O Senhor disse: entreguei na tua mão o rei de Jericó e os seus valentes. O Senhor disse: entreguei na tua mão. Se você crê na palavra de Deus, receba em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu começo a imaginar a palavra de Deus e vejo Josué, irmão, preocupado. Voltar não dá mais, irmão. Deus já abriu o Rio Jordão para andar para frente. Aleluia. Não tem mais como voltar, crente. Agora você está pisando no lugar, e a Bíblia diz que a promessa era essa: onde tu colocar o teu pé, te será dado. Aleluia. No deserto você já saiu, você está pisando no lugar que Deus está te dando por conquista. Mas é que tem muralha, pastor. Não tem problema, Deus vai mandar resposta, e a resposta é essa: já entreguei na tua mão. Aleluia. As muralhas ainda não caíram, mas Deus já está garantindo vitória. E o crente que crê vai tomando posse em nome de Jesus. As muralhas ainda não caíram, mas Deus já está te garantindo vitória. Se você acredita, toma posse em nome de Jesus. Aleluia.
porque Deus trabalha com estratégia, Deus dá estratégia para ele, irmão. Aleluia, e a palavra de Deus diz: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se longamente as trombetas de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse-lhe: levai a arca da aliança, aleluia, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, e disse ao povo: passeai e rodeai a cidade, e a quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Da forma como Deus disse que ia fazer, irmão, eles começaram a fazer durante 7 dias, e no 7º dia eles tinham que rodear 7 dias aquela cidade. Primeiro dia eles rodeiam a cidade, irmão, vão embora para casa. Segundo dia eles rodeiam a cidade e vão embora para casa. 4º, 5º, 6º dia rodeiam a cidade e vão embora para casa. O inimigo, irmão, não está entendendo o que está acontecendo, porque o povo de Deus está dando volta numa cidade cercada por muralhas. Sabe o que o inimigo está dizendo? Jamais eles entrarão aqui, eles não vão conseguir conquistar, eles não vão conseguir tomar posse dessa terra. Mas o que eles não sabem é o que Deus de Israel já está garantindo a vitória. Deus disse: nas tuas mãos eu já entreguei. Deus só disse assim: vocês vão fazer assim, e eu sou quem entrego a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 7º dia, meus irmãos, eles começaram a rodear a cidade, e o inimigo, irmão, percebeu que eles estavam demorando um pouco mais. Deram uma volta, deram 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, 7 voltas, e lá estava o povo de Israel. E a Bíblia diz que na 7ª volta eles tinham uma ordem, irmão, era para tocar a trombeta. Quando o povo de Deus ouviu o barulho daquela trombeta, irmão, Josué mandou que o povo gritasse, e o povo gritou com um grande grito. Quando o povo gritou, não sei qual era o grito, irmão, quem sabe é o grito do crente que incomoda muitos aí. Mas eu me lembro que convidei uma pessoa para ir na igreja, e alguém me disse assim: olha, eu até posso ir na tua igreja, eu só quero saber uma coisa: a tua igreja é aquela glória a Deus e aleluia? Porque glória a Deus e aleluia incomoda, irmão, mas quando Deus diz que garante vitória para o seu povo, esse é o grito do crente, é glória a Deus e aleluia, 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 glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Eu não sei qual foi o grito, mas a Bíblia diz que eles gritaram com um grande grito, e o grande grito do povo de Deus sacudiu o alicerce da muralha. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero que vocês imaginem isso, para vocês perceberem o tamanho do Deus que vocês servem. O Deus que nós servimos é o Deus de Israel, aleluia, é o Deus de estratégia, é o Deus que garante vitória. Enquanto o povo de Israel está rodeando Jericó, eles estão rodeando e estão olhando para a muralha assim, aleluia, mas Deus disse: na 7º dia vocês rodeiam 7 vezes, e quando vocês gritar, a muralha vai cair, vocês vão subir nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não entendi, pastor. Deus está dizendo: o que vocês estão olhando assim, olhando como grande, como impossível, eu, o Senhor, vai garantir vitória, e vou colocar debaixo dos pés de vocês. Aleluia, eu, o Senhor, garanto vitória e coloco debaixo dos pés de vocês. A Bíblia diz, irmão, que eles deram um grande grito e a muralha caiu. Imagine isso, irmão, aquelas muralhas caindo, irmão, desabando de uma forma sobrenatural, e ninguém tocou naquelas muralhas. Quem é que está agindo em favor deste povo? É o Deus de Israel, é o Todo-Poderoso, aleluia, é o Deus tremendo, aleluia, louvado seja o nome dele. É aquele que é adorado pela igreja na terra, o Deus tremendo, o Deus forte, e outro igual não há, aleluia, meu Deus. As muralhas vão ao chão. Quando as muralhas caem ao chão, irmão, o povo de Israel sobe nela, como Deus disse. Estão em cima dela. E qual era? O que Deus disse para eles, irmão? Vocês vão entrar na cidade para quê? Para conquistar. Meu Deus do céu.
Vamos entender uma coisa como crentes aqui. Por que Deus abre o Rio Jordão para nós? Para passar para o outro lado, para conquistar. Por que Deus derruba as muralhas de Jericó? Para conquistar. Deus está incentivando você a conquistar. Aleluia, louvado seja Deus. Tem tanta coisa para nós conquistarmos ainda, irmão. Aleluia. Tem tantas coisas para vocês conquistar ainda. E quem vai garantindo vitória para mim e para você é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. É tão sobrenatural o que aconteceu ali em Jericó, irmão, que a Bíblia diz que as muralhas vieram ao chão e o povo de Israel, irmão, entrou para conquistar aquela cidade. Mas havia um lugar, irmão, que ficou intacto. Havia um lugar, irmão, que não caiu. E a Bíblia diz que aquele lugar era a casa de Raabe, uma prostituta que acreditou no Deus de Israel, que fez um pacto com os espiões de Israel, irmão, que temeu ao Senhor, e por causa disso Deus segurou a muralha naquele lugar. A muralha não caiu, a casa dela não caiu, porque ela acreditou no Deus de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai de família, mãe de família que está aqui. Eu quero dizer que quando você estiver acreditando no Deus de Israel, a tua casa não vai cair, aleluia. A tua casa vai permanecer de pé, porque o Senhor, o teu Deus, é quem segura. O Senhor, o teu Deus, é quem não permite que ela desabe. O Senhor, o teu Deus, é quem não permite que ela caia. Se você entende esta palavra nesta noite, dá glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ficou firme num lado só. Aleluia, a casa de Raabe, e ela era nas muralhas, irmão, e eles passaram a conquistar. E aí, meus irmãos, eles conquistaram esta grande cidade, cercada por muralhas, irmão, a grande cidade de Jericó, que estava rigorosamente fechada. Mas Deus de Israel, Deus da igreja, derrubou as muralhas e entregou ao seu povo, conforme ele disse, porque aquilo que Deus fala, ele só tinha uma coisa que o povo de Israel não podia fazer, e foi dito antes mesmo da conquista. Josué havia explicado a todos eles que eles não podiam, irmão, pegar das coisas que estavam lá, porque estava contaminado. Mas a Bíblia diz que Acã desobedeceu a ordem e pegou das coisas que estavam contaminadas. E a Bíblia diz que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, estavam condenadas, porque Acã tomou para si. E Josué não sabia o que estava acontecendo. E aqui é o tema da mensagem que eu quero pregar. Josué não sabia, irmão, que este homem havia agido desta maneira. Deus derruba as muralhas de Jericó de uma forma sobrenatural. Deus abre o Rio Jordão de uma forma sobrenatural. E mesmo assim, vendo tudo isso, alguém pensa: eu vou pegar isso aqui e ninguém vai ver. Eu vou desobedecer às ordens de Deus e ninguém vai ver. Deus derruba as muralhas de Jericó. Deus abre o Rio Jordão e muito mais coisas que Deus fez no deserto. E mesmo assim alguém pensa: mas eu posso fazer isso aqui porque Deus não vai ver. E vou continuar conquistando. Só que Deus viu. E quando Acã pega das coisas condenadas por Deus, ele traz o pecado para o meio do povo. Só que o povo de Israel está conquistando terras. Está conquistando a terra que Deus prometeu. E a próxima cidade a ser conquistada é Ai, uma pequena cidade. E da mesma forma como Deus fez, como Deus deu estratégia a Josué, Josué continuou usando a mesma estratégia, mandando que os espias fossem espiar essa cidade. Quando Josué mandou espias até a pequena cidade de Ai, eles espiaram a terra, olharam, viram que a cidade era pequena, voltaram para Josué e disseram assim para ele: olha, não tem necessidade de afadigar os homens, manda aí uns 2 ou 3 mil e nós já vamos sair vencedor, porque o povo é pequeno. Eles estão olhando então para a grande cidade de Jericó, que caiu, as muralhas que caiu, a grande conquista que fizeram, e agora eles estão diminuindo a terra de Ai. E Josué não ouviu aquele conselho e fez o que ele disse, o que eles disseram, e mandou, irmão, 2, 3 mil homens lá. E a Bíblia diz, irmão, que esses homens fugiram dos homens de Ai. Fugiram, irmão, e 30 e poucos homens ainda foram mortos, e eles fugiram, viraram as costas para o inimigo. E quando essa notícia chega até Josué e chega até o povo, a Bíblia diz, irmão, que perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
O povo ficou com o coração derretido, se tornou como água. O povo ficou se perguntando: o que aconteceu? Nós estávamos conquistando, as coisas estavam dando certo, vimos as muralhas cair, vimos o Rio Jordão se abrir, estamos conquistando, as bênçãos de Deus estão sobre nós, está tudo dando certo. O que aconteceu para nós perdermos essa batalha, para essa pequena cidade de Ai, onde apenas 2-3 mil homens certamente voltariam vencedores? E aí, meus irmãos, Josué também fica preocupado. E Josué começa a orar. E Josué chama os anciãos. Só que dessa vez, Josué só começa a orar depois que ele foi derrotado. E aí está o grande segredo. Desde o chamado de Deus na vida de Josué, Deus já chamou falando com ele. E Deus chamou ele e mandou que ele fosse forte, que ele fosse corajoso, mas que ele todos os dias meditasse na palavra de Deus, que ele se esforçasse para fazer tudo conforme a lei do Senhor. Josué não pecou, irmão. Josué não errou. Não foi ele que errou, mas ele errou em uma coisa, irmão: em não consultar ao Senhor e diminuir o inimigo. Quem está dando vitória para Israel? Se é Deus que está dando vitória, eu não posso ir na minha força. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho da conquista, eu ainda preciso de Deus para me dar vitória. Se eu precisar de Deus somente para derrubar a muralha, então certamente vou sozinho para vencer Ai, e aí eu volto derrotado. Não importa o tamanho da conquista, eu preciso de Deus. Por quê? Porque sempre será dele toda a honra e toda a glória. Sempre será dele toda a exaltação. É ele quem me garante vitória nas grandes coisas. É ele quem me garante vitória nas pequenas coisas. Todavia, será dado ao Senhor toda a honra e toda a glória nesta noite. Aleluia, glória a Deus. E quando ele volta, irmãos, os homens que restaram, 35 morreram, 36 pereceram, e os que voltaram virando as costas e disseram que foram derrotados. Josué começa a orar ao Senhor, e ele disse: ah, Senhor, o que direi, pois? Israel virou as costas. Preste atenção que Deus tem uma palavra nessa noite aqui. Israel virou as costas de diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué, orando, pergunta ao Senhor. Versículo 10 do capítulo 7. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou. Eu estou dizendo para vocês que se Josué estivesse orado antes de ir para conquistar Ai, que era uma pequena cidade, certamente, irmão Juninho, Deus já tinha dito para ele: não vai ainda, porque tem que tirar o pecado do meio. Mas como ele ordenou que fosse sem consultar Deus, voltam derrotado. Irmão, se você sai para fazer uma consulta, ore a Deus antes de sair. Se sai para trabalhar, ore a Deus antes de sair. Se sai para procurar um emprego, ore a Deus antes de sair. Se sai para procurar resposta em qualquer coisa da tua vida, ore a Deus antes de sair. E alguém vai dizer: não precisa, Deus já me deu Jericó. Ai, vai ser tão fácil. Cuidado para não voltar derrotado, cuidado para não voltar desanimado. Irmão, eu quero dizer uma coisa: ore a Deus em todo o tempo, ore a Deus nas grandes coisas, ore a Deus nas pequenas coisas, porque Deus é quem nos livra, Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos garante vitória. Aleluia. Quando Josué ora a Deus, é claro que Deus vai responder. Por quê, pastor? Porque Deus sempre respondeu. Porque Deus sempre respondeu. Está entendendo? Porque Deus sempre respondeu, irmão. Deus sempre vai nos responder. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: quantas pessoas estão derrotadas e estão dizendo assim: olha, se Deus existisse, isso não estava acontecendo comigo. Deus existe, o problema é que nós não falamos com Ele, nós não oramos, não colocamos na mão dEle. O chamado de Jesus para os homens da terra é: vinde a mim, vós que estáis cansado. Cansado de quê? Cansado, irmão, de ser derrotado, cansado de ser envergonhado, cansado, irmão, de perder batalha. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. E Jesus está prometendo assim: eu vou ter alívio para vocês, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aprendam de mim, aprendam comigo, aprendam comigo, aprendam comigo. Coloquem na minha mão, confiem em mim. O Senhor está nos chamando e nos incentivando a orar. Coloca a tua família na mão do Senhor, coloca o teu emprego na mão do Senhor, coloca o teu negócio na mão do Senhor, coloca na mão do Senhor, ore ao Senhor, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. E se porventura você orou ao Senhor e não deu certo, é como disse Jesus lá no
Getsemane, Senhor, eu estou aqui, eu estou orando. Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, eu sei que eu estou em oração. Eu sei que eu estou com o meu joelho dobrado. Eu sei que eu estou na tua presença. Todavia, seja feito o que tu queres e não o que eu quero. Seja feita a tua vontade. Se tem crente nesta noite, aqui na igreja, dá glória ao nome do Senhor Jesus. Crente que entende a palavra de Deus, crente de oração. É resposta, Josué. Deus vai dar resposta. O problema que vocês perderam para a pequena cidade de Ai, escute isso aqui, é que vocês têm pecado no meio de vocês. Se tivesse me consultado antes de ir, eu teria revelado. Se tivesse me consultado antes de ir, eu teria avisado, porque eu estou falando contigo, Josué. Eu estou te dando estratégia para vencer, Josué. Vocês foram sem estratégia para essa. Porque vocês ficaram tão animados com a grande conquista que pensaram assim: eu vou conquistar essa daí fácil. E não é assim, sou eu que dou vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, tem crente entendendo nessa noite. Glória a Deus. Isso te aproxima de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus quer ser Deus na tua vida em todo o tempo. Israel pecou. E aí, meus irmãos, eles descobrem que o pecado que estava no meio de Israel veio pela tribo de Judá, e da tribo de Judá veio da família de Acã, e eles tiram o pecado do meio. Quando eles tiram o pecado do meio, pastor Gabriel, na oração de Josué disse assim: o que faremos agora? Israel virou as costas para o inimigo. O que dirão os cananeus quando descobrirem? Certamente se unirão, nos cercarão e nos destruirão. Agora olha Deus trabalhando, meu Deus. Josué está preocupado porque teve que virar as costas para o inimigo. Deus vai dar estratégia para ele vencer. Sabe qual é a estratégia que Deus vai dar, irmão Juninho? Aquela que o inimigo pode usar para se encorajar. Como assim? O inimigo vai se encorajar a ir atrás do povo de Deus, porque o povo de Deus virou as costas. Deus vai usar dessa estratégia para dar vitória para Josué. De que forma, pastor? Deus vai dizer para Josué: quando tu ir contra o inimigo, vira as costas. Agora, quando tu ir até a terra de Ai de novo, eu quero que tu vire as costas para ele. Porque se eu virar as costas do povo de Deus, encoraja o inimigo, deixa ele vir. Mas depois eu vou dizer assim: agora te vira para ele, levanta a tua lança. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Precisamos das estratégias de Deus para vencer. Glória a Deus. Precisamos da presença de Deus para vencer. Não é nas nossas estratégias, não é do nosso jeito. Josué está preocupado porque virou as costas. Deus, no capítulo 8, está dizendo assim: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorize, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade. Quem está ouvindo a palavra de Deus aqui? Vocês estão entendendo aqui? Vocês entenderam o capítulo 8, irmão? Quando Josué ora a Deus e Deus revela que tem pecado, da mesma forma que ele disse: entreguei na tua mão Jericó, os seus valentes, o seu rei. Agora Deus está dizendo assim: Josué, não temas. Não temas e nem te atemorize. Tira o temor, pode tirar, não precisa ficar com medo. Pode tirar todo esse temor, tem por quê? Porque eu já entreguei na tua mão. Já está na tua mão, Josué. É isso, irmão. Quando nós oramos ao Senhor, é o Senhor quem garante. Pode ser que Ai seja uma pequena cidade, mas Deus tem que dizer: eu botei na tua mão. Glória a Deus, aleluia. Deus tem que afirmar: eu botei na tua mão. E o crente que é crente vai saber: tudo que eu tenho conquistado não é na força do meu braço, é Deus quem tem botado na mão. O terreno que eu comprei foi Deus que botou na minha mão. O alicerce que eu construí foi Deus que botou na minha mão. As paredes que eu levantei foi Deus quem botou na minha mão. O carro que eu comprei foi Deus quem botou na minha mão. O filho que hoje eu tenho foi Deus quem botou na minha mão. Eu orei, eu pedi, aleluia. A família que eu tenho foi Deus que botou na minha mão. É Deus quem tem colocado coisas na tua mão. E deixa eu profetizar: é Deus quem vai continuar fazendo você avançar. É Deus quem vai continuar garantindo vitória para você. É Deus quem vai continuar derrubando muralhas, te dando vitória, entregando na tua mão os valentes que se levantam contra ti. Aleluia, se levantam contra ti, porque
porque não conhecem o tamanho do teu Deus, mas é o teu Deus que vai mostrar para você que nas grandes e nas pequenas coisas Ele é Deus e Ele está presente. Se Deus está presente na tua vida e você consegue enxergar pelos olhos da fé, com certeza glorifique e exalte o nome do Senhor. É digno, aleluia. Quem ainda ouve Deus falar? Escute isso que eu vou dizer para os crentes que estão aqui, porque às vezes tem gente que acha que é chato, mas vamos olhar para essa palavra. Se Deus não falar, Josué não conquista. Se Deus não der estratégia, Josué não conquista, porque ele não sabe como fazer para vencer. Alguém pode dizer assim: eu sei, pastor. É insensato. Insensatez é o homem pensar que sabe e que pode, irmão. Quem sabe é Deus. Ele é quem sabe. Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é quem sabe. Nós somos o pó da terra. Precisamos dele. E quando nós, irmão, oramos a Deus, Deus passa a nos dar estratégia para vencer. E Deus diz assim a Josué: farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos porei emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Quem está entendendo? Deixa eu só abrir aqui, irmão, um parênteses para falar uma coisa para vocês. Lembra que quando os espias foram lá sem orar a Deus, espiaram a terra de Ai, percebam que eles diminuíram a força para vencer. Eles disseram assim: só precisamos de 2, 3 mil. Quem foi que disse isso? Não foi Deus que disse que precisa de 2, 3 mil. Deus está usando a mesma força. Na estratégia de Deus, irmão, Deus está dizendo para Josué mandar os valentes. Só os valentes que vão para de trás da cidade são 35.000. Só os valentes que Deus está mandando para trás da cidade são 35.000. E Josué disse: eu e todo o povo vamos pela frente. Pastor, eu não estou entendendo. Calma, eu não vou explicar. É a mesma força. Deus está usando a mesma força, como quem manda um recado para nós, irmão. Quem disse que é para nós mudar? Nós oramos com intensidade quando precisamos de algo muito grande. Olha, eu preciso de uma bênção tamanha de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma força, agora eu vou orar 7 dias, 7 dias de oração, 7 dias de jejum. Agora o que eu preciso é tão pequeno que eu vou fazer um dia só. Usa a mesma força. Usa a mesma força, usa a mesma intensidade. Busca Deus na mesma intensidade. Busca Deus com a mesma força. Busca Deus na madrugada. Busca Deus. Deus não quer que diminua. Deus não quer que Deus quer que continue sendo a mesma força que você buscou Deus, irmão, para conquistar Jericó. Use a mesma força para conquistar Ai. Use a mesma força para conquistar o que é grande. Use a mesma força para conquistar o que é pequeno. De que jeito é isso, pastor? Continue do mesmo jeito, o mesmo crente, o mesmo crente, o mesmo crente. Amém? Por quê? Porque quando está dando certo, a gente muda o nosso jeito. Já conquistamos algo tão grande que não precisa ser mais crente como era antes, né? Tem tanta coisa que eu já conquistei que nem preciso mais ser crente. Olha, antes de eu ter isso, eu era crente, eu buscava, eu jejuava, eu orava. Irmão, para conquistar Ai, que é tão pequeno, que alguém disse assim, só 2, 3 mil. Mas Deus disse: leva 35.000 só para trás da cidade. E para frente da cidade vamos com todo o povo. Usa a mesma força. Amém? Amém. Glória a Deus. E a estratégia de Deus é essa para o povo de Israel, irmão. O inimigo se encoraja porque eles fugiram uma vez. Só que o que o inimigo não sabe agora é que Israel tirou do meio deles o quê? Tirou do meio deles o quê? E agora Deus é com quem? Agora Deus é com eles, porque eles tiraram do meio deles o? Se tirar o pecado, Deus vai ser com eles. Você entendeu que se tirar o pecado, Deus vai ser com você? Se confessar o pecado, Deus vai ser com você? E se Deus for com você, como é que o inimigo pode te resistir? Se Deus for com você, quem pode te resistir? E não é reconhecer o pecado, tirar o pecado e dizer: Deus, agora eu sei que tu vai comigo, porque eu tirei o pecado. Deus, aí é tremendo, irmão. Porém, eu e todo o povo
que está comigo, nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles. Deixemos-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus o entregará nas vossas mãos. Amém? Amém? E aí, meus irmãos, eu conto para vocês como é que foi. Eles cercaram a cidade por trás. Josué veio pela frente como quem veio para conquistar. E lá vem Josué. Só que agora Josué tem quem junto com ele? Deus. E ele está com a estratégia de Deus. E ele vem, irmão, para conquistar a terra de Ai. Quantos valentes de Ai que já botaram eles para correr uma vez, olham Israel vindo, ele diz assim, lá vem eles de novo. Mas o que eles querem? Já derrotemos eles uma vez, vamos derrotar de novo. Irmão, eles enchem o peito, pegam os cavalos, pegam as espadas, pegam as armas, chama todo mundo e eles saem correndo de Israel. E Deus disse a Josué, agora tu foge. E Josué vira as costas para ele com todos, e sai fugindo, e sai fugindo, e sai fugindo, irmão. E os valentes ficam mais valentes ainda. Olha como é que Deus está dando estratégia, irmão. A gente pensa na nossa vida, que a nossa vida é só avançar, avançar, avançar. Às vezes Deus está dando estratégia, irmão. A estratégia de Deus não deve fazer nós recuar um pouquinho, para conquistar mais. Aleluia. Amém? Para conquistar mais. Amém. Glória a Deus. Josué começa a fugir, todo mundo começa a fugir, e os valentes de Ai ficam mais valentes e começam a sair. E enquanto eles saem, e Josué vai se distanciando da cidade, irmão, e eles saem, eles fazem o quê? Deixam as portas da cidade. As portas estão? As portas ficaram? Porque Deus deu estratégia. Se Deus dá estratégia, as portas têm que se abrir. Com Deus do lado, as portas têm que se abrir. O que antes não deu certo vai dar certo agora, porque Deus está do lado. As portas já estão abertas. Se as portas estão abertas, até a igreja pode pregar agora. Agora você entendeu? Se as portas estão abertas, o que eles têm que fazer agora? É só conquistar. É só conquistar. Tem gente que não entendeu. As portas estão abertas, crente. Pega essa mensagem aí. Agora é só conquistar. É só conquistar. É só conquistar, conquista. Não temas, nem te atemorize. É só conquistar. As portas já estão abertas. Aleluia. Glória a Deus. E Josué está fugindo, e o povo está fugindo. Josué está fugindo, os valentes vêm de trás. Irmão, imagine a cena, irmão. Quando Josué pega o cavalo dele e vira para os valentes de Ai. Mas como assim estão fugindo? E a Bíblia diz, e Deus disse a Josué, agora levanta a tua lança. Meu Deus. Josué não levanta a lança para cima. Quando Josué levanta a lança para cima, quem estava atrás da cidade estava olhando para Josué para pegar o sinal. Quando Josué levanta a lança para cima, é o sinal, irmão. Os que estavam atrás da cidade cercaram o inimigo. O inimigo se viu cercado pela estratégia de... O inimigo se viu cercado pela estratégia de... E sabe quem é que não pode fugir agora? O inimigo. Porque Deus está dando vitória. Olha para o irmão que está do lado aí, se quiser, irmão, diz para si, o teu Deus é o Deus de Israel. Você tem que se alegrar com essa palavra, que Deus é o Deus de Israel. Josué levanta a lança para cima, dá o sinal, irmão, as portas estão abertas, agora é só conquistar. O inimigo, irmão, que antes estava valente para cima deles, agora, irmão, está derrotado. E o povo de Israel conquista Jericó, e o povo de Israel conquista Ai, e não parou por aí, tem mais conquista, porque Deus disse, vocês vão conquistar a terra. Essa primeira parte que eu prego aqui é a parte central da terra de Canaã. A promessa é que eles vão conquistar toda a terra. Meu Deus do céu, tem gente se contentando com o que já tem, mas Deus está dizendo assim, as portas estão abertas para conquistar mais. Oh Jesus, você acredita nisso, irmão? Você acredita no Deus de Israel? Olha, nós somos tão humildes que nos contentamos com o que a gente já tem, mas Deus é Deus de prosperidade, Deus é Deus de bênção, Deus é Deus da família, Deus é o nosso Deus, as portas estão abertas. Eu quero dizer para a igreja que haverá conquista e haverá testemunhos em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Haverá testemunho, Deus está falando.
porque o Deus de conquista é o Deus da tua vida, aleluia. Ele é quem te acompanha, Ele é quem te dá vitória, Ele é quem te garante, aleluia. E a palavra de Deus é esta: já coloquei na tua mão. Se você acredita, pega a tua bênção em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, porque o tempo é passado. No meu relógio, eu estou pregando pelo meu, são 10 para as 8. Eu estou pregando pelo meu relógio. Desde a hora que eu entrei era 10 para as 8. São 10 para as 8 ainda. Aquele ali eu nem quero olhar. Não tenha pressa de sair da presença. Amém. Glória a Deus. Você acredita na palavra que ouviu? Você acredita que Deus age dessa maneira? Aleluia. Então eu pergunto para a igreja aqui: será que tem derrotado aqui dentro? Será que tem derrotado aqui dentro, irmão? Não. Aqui tem pessoas vencedoras, irmão, que estão conquistando e ainda vão conquistar com a força do Senhor. Você quer passar aqui na frente? Quem precisa de uma oração? Aqui está estreito aqui. Procurar sempre, quando organizar as cadeiras, deixar mais espaço aqui na frente. Os irmãos sabem disso.